Olá, Tio Misa na área! O episódio de hoje é quimiossíntese. E aí, gente, o que será quimiossíntese? Olha, gente, no episódio que falamos sobre fotossíntese, Tio Misa já vem falando que síntese em biologia é produção. Lembre-se de síntese proteica, produção de proteína. Fotossíntese, foto, luz, síntese, produção. Então, produção de quê? De alimento a partir da luz. Você aprendeu também que os autótrofos são aqueles seres que captam a energia solar e transformam em glicose, um composto orgânico a partir de substâncias inorgânicas. Aqui na quimiossíntese, gente, eu já disse que síntese é o quê? Produção. Então vamos lá, né? Produção de quê? Como é que ocorre essa produção? Quem são os seres que fazem quimiossíntese? Onde é que eu encontro? Será que quimiossíntese é um processo autótrofo ou é um processo heterótrofo? E aí, o que é que vocês dizem? Olha, gente, a quimiossíntese é um processo autotrófico. Como assim, tio Misa? Olha, gente, a quimiossíntese ela ocorre em ambientes que não ocorre à luz, certo? Aí você pode perguntar, que locais são esses? Olha, gente, os locais são aquelas zonas abissais em que a luz não consegue chegar lá. Foi detectado, né, que nesses locais onde a luz não chega, tem ecossistemas ali. Então, como é que esses ecossistemas eles conseguem se sustentar sem a presença da luz? Gente, são esses seres que lá habitam, eles conseguem fazer essa quimiossíntese. Esses locais são as fendas abissais, né? Aquele local onde o magma ele sai. Tem alguns seres que conseguem sobreviver ali em condições, né, extremas. Quem será esses seres, né? Então, fica ligado aqui no episódio que vai falar de quimiossíntese, que a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente, no caso, é Tio Misa, ok, gente? Então, quimiossíntese. Então, toma nota disso aqui. Pega logo papel e caneta, ou então depois tu faz o print, ok? Então, quimiossíntese é o quê? Como é que se diz? Produção, né? É a produção de compostos orgânicos pela oxidação de quê? De substâncias inorgânicas sem o uso da luz. Tomou nota? Olha, gente, quando a gente compara a fotossíntese com a quimiossíntese, você percebe que a quantidade, né, que a quantidade de carbono é muito pequena em relação à fotossíntese, ok? Toma nota disso. Então vamos lá. Na tela, agora a gente vai falar um pouco sobre quimiossíntese. Então vocês já estão vendo aí os representantes. Quem são esses representantes? Árqueas e o quê? E bactérias. Esses seres é que vão fazer a quimiossíntese. Aí você pode estar perguntando, árquea, vocês lembram? Eles são aqueles seres que estão na transição entre procarionte e eucarionte. São essas árqueas que vivem em locais de alta temperatura, locais ácidos. Então, é nesse local que esses ecossistemas eles conseguem se manter devido a esses seres. Então, esses seres são as árqueas e as bactérias. Quais são? Tem outros grupos, gente. Quais são esses outros grupos? Esses outros grupos, gente, são as sulfobactérias, são as nitrobactérias e as ferrobactérias. Como assim, tio Misa? As sulfobactérias vão ser aquelas que vão se oxidar, né, em compostos de enxofre. As nitrobactérias vão ser aquelas que vão se oxidar em composto de nitrogênio. E as ferrobactérias vão ser aquelas que vão se oxidar em compostos de ferro. Olha, gente, aqui a gente vai tomar, aqui a gente tem que anotar e fixar são as nitrobactérias. Por quê? Porque elas vão entrar no ciclo do nitrogênio, que vamos estudar mais à frente, certo? Ou chegar lá no canal do Tio Misa, né, aqui no canal do Tio Misa, e dar uma olhadinha em ciclo do nitrogênio, que
E esses seres é que vão fazer a quimiossíntese. Então, na tela, segue slide. Então, tá aí, gente. Quimiossíntese. Vamos ao conceito, à definição. Apesar que tio Misa já falou que são o quê? Aquelas que vão produzir composto orgânico, lembra o que? A glicose, a energia, que vão se oxidar, né, a partir, né, de que? Substâncias inorgânicas sem o uso da luz. Então vamos lá, um conceito mais amplo do que é quimiossíntese. Processo pelo qual organismos produzem energia por meio da oxidação de compostos inorgânicos, como sulfeto de hidrogênio, amônia, sais de ferro, entre outros, que são utilizados na síntese de compostos orgânicos a partir de gás carbônico, CO2, e água, H2O. Lembre-se que essas duas substâncias são o quê? Inorgânica. Tomou nota? Lembre-se que essas mesmas substâncias estão lá na fotossíntese, na presença de luz. Elas é que vão se transformar em composto orgânico, a glicose. Você lembra disso lá na fotossíntese? Então, eu estou falando de quimiossíntese, né? Um processo de oxidação que vai também produzir glicose a partir da oxidação. Não esquece disso, ok, gente? Então, continua aqui com o tio Misa. Tio Misa e você, tudo a ver. Os principais organismos que realizam a quimiossíntese são as bactérias e as arqueias. Tio Misa também já falou disso assim que abriu o episódio quimiossíntese. Ok, gente? Então, segue aí. Os organismos que realizam a quimiossíntese são denominados de quimioautotróficos, quimiolitotróficos ou quimiolitotróficos. Então vamos lá, repetindo novamente. Organismos que realizam a quimiossíntese são denominados de quimioautotróficos, quimiolitotróficos ou quimiolitoautotróficos. Ok, gente, toma nota disso. São esses seis. Por isso que eu disse que a quimiossíntese também é um processo autotrófico. Tomou nota, certo? Cuidado para não confundir com a fotossíntese. Lembre-se que síntese em biologia é produção. Então vamos lá. Um exemplo de como ocorre a quimiossíntese pode ser observado em bactérias nitrificantes ou nitrobactérias, que vivem no solo e são de grande importância ecológica, pois são essenciais na ciclagem do nitrogênio na natureza. Ok? Vocês estão vendo a importância do ciclo do nitrogênio e o que ocorre lá é a quimiossíntese, que eu disse a você que pode ocorrer tanto em locais abissais, como também, né, no ciclo do nitrogênio. Por isso que tio Misa falou, né, um dos grupos, nos grupos importantes, 3 grupos que tio Misa falou, a nitrobactéria são as que são mais importantes, ok? Dentre essas que eu estou falando, para você não esquecer, ok, gente? Esse assunto é de fundamental importância. Essas bactérias utilizam a energia química proveniente da oxidação de compostos inorgânicos, como íons amônio ou íons nitrato, para a síntese de compostos orgânicos. Síntese é o quê? Produção de composto orgânico. E esse composto orgânico é o quê? A glicose, C6H12O6. Esse processo ocorre em 2 etapas, certo? Vamos estudar agora, gente, 2 etapas em que você vai conseguir visualizar esse processo da quimiossíntese, ok? Então vamos lá. Então, primeira etapa, eu tenho um íon amônio, né, NH, né, mais 4, com o que? Oxigênio, que vai produzir nitrito mais a energia. Lembre-se que a energia é o que? ATP. Não esquece disso. Então, essa é a primeira etapa, ok, gente? A segunda etapa, eu tenho aí substâncias, o que? Inorgânicas, né, que é o CO2, mais a água, que vai produzir o que? Né, C6H12O6 mais 6O2. Então, eu tenho essa finalidade aí dessa situação da quimiossíntese. Qualquer dúvida no comentário, ok, gente? Então, o nitrito produzido na primeira etapa é transformado por outro grupo de bactérias
em nitrato e assim absorvido pelas plantas e utilizado em sua síntese proteica e de ácidos nucleicos. Ok, gente? Vocês conseguiram entender esse processo autótrofos, né? É um processo autótrofo em que as substâncias, em que vai haver o que? A oxidação, né? Para produzir, né? A partir das substâncias inorgânicas que eu chamo de quimiossíntese. Ok, gente? Então chegamos ao fim do episódio. Se esse episódio contribuiu para o teu aprendizado e conhecimento, deixa logo o Misa Like. Ok, gente? Até o próximo episódio. Fui!